na hora de passar isso para os alunos, e eu decidi fazer esse vídeo. É um assunto que cairá na prova deles, eu acho um assunto interessantíssimo e muito importante. O sistema linear do primeiro grau, ou comumente chamado de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Olha, ele em si, pelo método da soma ou substituição, é normal, tem suas dificuldades, nada do outro mundo. Mas quando você tem que classificá-lo em SPD, SPI ou SI, usando a metodologia que se usa no fundamental, a nível universitário e em alguns níveis médios, é outra história, tá? Aqui nós estamos lidando com as soluções baseadas no sistema de substituição e no método da substituição e no método da soma. E daí, para passar as duas equações como retas num gráfico cartesiano, né, no plano cartesiano, às vezes é difícil para a criança entender. Então aqui vamos reforçar. O SPD, que é o sistema possível e determinado, ele gera um único ponto. E é o convencional, é aquele ponto que a gente acha resolvendo um sistema de equações. O SPI, todos os pontos são comuns às duas retas, ou seja, é uma reta que tanto é para a equação R, tanto é para a equação S, né? Coincidente, todos os pontos são coincidentes, elas são concorrentes. No primeiro caso, no SPD, apenas um ponto coincidente, né? Um ponto de interseção, digamos assim. E no SI, que é o sistema impossível, não há ponto, não há como você determinar pontos, porque não há solução. Daí nós termos uma reta paralela a outra, onde não há pontos que são coincidentes ou mesmo retas concorrentes, tá certo? Aí vamos passar para a prática. Peguei aqui um exercício comumente usado e ele fala aqui, ó: represente graficamente cada sistema linear a seguir e classifique em determinado e determinado possível, explicando a posição relativa entre as retas do gráfico. Quando houver, determine o ponto de interseção, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro aqui, a letra A, para a gente determinar. Então, ó, lembrando que dúvidas tanto no Instagram quanto no YouTube, tá certo? Mas mais no Instagram. Então, ó, for resolver isso aqui, vamos resolver pelo método da soma. Rápido e eficaz, porque aqui a gente já vê que elimina o y. Então, ó, eliminei o y, vou ter 2x igual a 14 pelo método da soma. Portanto, x será igual a 14 por 2, 7. Vamos numa das originais e nós encontraremos que o x, que é 7, mais o y será igual a 11, o y, portanto, será 11 menos 7, portanto, 4. Beleza, então nós encontramos um ponto. Então esse ponto de interseção será 7 para x, 4 para y. Segunda parte do processo. Nós vamos transformar isso aqui numa reta R e essa de baixo na reta S. Daí nós vamos fazer usando dois pontos. Ah, eu quero usar 5, eu quero usar 6, quero usar 4. Pode, só não pode menos do que 2. Lembre-se daquela máxima mais velha que vovó. Para se determinar uma reta, dois pontos são necessários. Então, ó, vamos botar aqui valores para x, valores para y, no caso de R. Valores para x, valores para y, no caso de S. E vamos usar aqui, fatalmente aqui, para ficar mais simplório, mais tranquilo, o 0 e o 1. Toda vez que a gente for valorizar o x, a gente vai valorizar em 0 e 1. Em todos os casos, para facilitar a solução, a construção do gráfico. O que é que vai acontecer aqui? No caso da R, que é essa daqui, ó, então, qual será o valor de y quando 11 subtrair 0? Será 11.
Então, beleza, quando foi 0, foi 11. Quando, no caso do R, tá? Quando o meu 11 subtrair 1, será o quê? Será 10. Então, quando meu x foi 1, meu y foi 10. Agora vamos para S, tá? Então, ó, vou fazer aqui curtinho para caber. Então, o que vai acontecer aqui? Quando for no S, o x ou y, eu estou aqui passando o y para o outro lado, e aqui vai ficar x menos 3, tá certo? Então, x menos 3. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser menos 3. Quando o meu y tiver aqui no valor de x 1, menos 3 vai ficar menos 2. Então aqui, lá vem o cara aí da guarda, fazendo o barulhinho dele peculiar. Legal, incômodo para Dedéu, mas fazer o que, né? E assim nascem as milícias. Mas isso aí deixa para geografia e a história. Então, quando o meu x foi 0, no caso da reta S, e agora a participação especial de Bilu. Quando o meu x foi 0, o meu y, no caso da reta S, foi menos 3. Quando o meu x foi 1, valorizou y, no caso da reta S, ficou menos 2. Então, menos 3 e menos 2. Agora vamos partir para a construção do gráfico. Lógico que nós não vamos ter um gráfico aqui perfeito, por uma questão óbvia, tá certo? Mas eu vou fazer aqui o máximo para ficar legal. Espero que esteja a contento de todos. E aí, vamos lá. X's, como diz um ex-aluno meu, e Y's. E aí, vamos lá. No caso da reta R, quando foi 0, deu 11, certo? Supondo que 11 está aqui. Quando foi 0 em X, deu 11 para Y. Quando foi 1 para X, foi 10 para Y. Então, vou colocar o 10 aqui. Tentar fazer aqui uma coisa mais ou menos. E aí, nós vamos traçar a retinha. Vamos tentar traçar a retinha aqui. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Nossa, milagre, consegui. Tá certo? Então essa daqui vai ser a R. Agora vamos traçar a reta S. A S ela vai ser o que? Ela foi, quando foi x0, ela deu menos 3, certo? Então quando meu x foi 0, ela deu menos 3. Supondo que menos 3 esteja por aqui, menos 3. E quando foi 1, deu menos 2. Então quando foi 1, ó, deu menos 2. Supondo que menos 2 esteja logo aqui acima do menos 3. Nós vamos agora pontuar aqui. E ó, vamos tentar aqui traçar essa retinha. Espero que o áudio não esteja baixo. E ó, elas terão um ponto de encontro. Tá certo? Não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, mas compreende-se, tá certo? Que ela tem um ponto em comum, que é esse ponto aqui. A gente
joga aqui por conveniência que o ponto de interseção será 7 e 4. E os pontos das retas estão aí, menos 3 e 1 e menos 2. Beleza? Beleza. Então, isso aqui é um SPD, tá certo? É um sistema possível e determinado. E é assim que nós fazemos. No papel milimetrado, fica bem mais fácil e sai bem mais exato, tá certo? Vamos lá ver outra possibilidade. Vamos caminhando aqui. Vamos olhar aqui esse sisteminha logo abaixo, tá certo? Então, esse sistema que está aqui, se eu for fazer pelo método da soma, ó, só de passar aqui a gente já observa também que vai dar 2x igual a 10. Logo, x será igual a 5. Então, pego uma das originais, feito pelo método da soma, nós vamos encontrar o y usando a de baixo. Então, ó, y será igual a 9 menos 5. Então, encontraremos 4. Então, nosso ponto de incidência, o ponto de inflexão, tá certo? Mas o ponto que está ali unindo as duas retas será 5 para x e 4 para y. Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico, tá certo? Nós já vimos que é um SPD, tá certo? A gente já pode determinar que é um SPD, sistema possível e determinado. E vamos fazer aquele mesmo esqueminha da reta R e da reta S. Então, ó, lembrando, para x e y, vamos usar dois pontos, como no anterior, 0 e 1. Para R, para S, idem, 0 e 1. E aqui S. Então, no nosso caso aqui, 5 e 4, se a gente quiser, a gente já marca aqui diferente da outra. Então, ó, 5 para x, 4 para y. Lembrando aqui a reta x, a reta y, o ponto de incidência. Então, quando meu x for 0, meu y vai ser menos 1. Quando meu x for 1 e ele passar para lá, vai ser menos 1, vai dar 8. Quando meu x foi 0, o y deu menos 1, né? Porque vai passar o sinal para lá. Quando o meu x foi 1, se o 1 passar para cá, ele passa negativo. Então vai ser 0, tá? Para não haver erro. No caso da reta S, quando for 0, o meu y vai ser 9. E quando for 1, meu y agora sim vai ser 8. Então vem aqui e marco. Ó. Quando foi 0, no caso da R, foi menos 1. Então já vem aqui, ó. Menos 1. Quando foi 1, foi 0. Então vem aqui 1. Então já posso aqui, ó, tentar fazer aqui uma reta, tá certo? Então, ó, nasceu a reta R. A S, quando foi 0, foi 9, então lá em cima, ó, 9. E quando foi 1, foi 8. Então a gente imagina mais ou menos por aqui o 8. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer aqui a reta, tá certo? Ó. Pronto, está até melhorzinha essa. E nosso ponto de interseção aqui, ó, que é o 5 e o 4, provando novamente através também do gráfico, que é um SPD. Vamos agora para o outro exemplo aqui que nós temos, tá certo? Esse exemplo que está aqui, eu vou pegar ele aqui, deixa eu usar a ferramenta para apagar, tá? Apagar aqui mais ou menos. Pronto. Então,
nós temos, não vou fazer pelo método da soma antes de multiplicar, eu tenho que multiplicar esse aqui por menos 2 e esse aqui por 1. Então eu vou ter, ó, menos 2x menos 6 igual a menos 10. Aqui eu vou ter 2x, já que é por 1, 2x menos y, não esquecendo do y aqui em cima, menos 4. Então aqui vai ficar o que, ó? Cortou, menos 7y igual a menos 14. Eu não vou nem continuar, porque isso aqui já é óbvio que é um SPD. Tá certo? Vamos ver a de cima, que está ali encoberta pelo gráfico. Essa de cima também é um SPD. Vou provar. Cortei 4x igual a 68. Então x será igual a 68 por 4. Aqui por 1. 7. Então não vou nem continuar. Isso aqui também é um SPD. Então quando você determinar isso aqui, você já sabe que é um SPD, porque o x também vai ter valor. Agora, eu vou exemplificar aqui, tentar exemplificar para vocês, para não passar batido, um sistema impossível. O sistema impossível seria isso aqui, ó. X mais y igual a 15. E o mesmo x mais y igual a 7. Então eu posso tentar fazer ele de todas as formas possíveis. O que vai acontecer? Se eu multiplicar por menos, vai eliminar esse lado, e esse lado aqui vai, digamos que eu tivesse multiplicado por menos 1, esse lado aqui daria menos 8. Deu distinto? Deu. SI, meu mano. E o que vai acontecer? Vamos tentar fazer isso daqui utilizando esse princípio básico. Olha, aqui eu vou chamar de R, aqui eu vou chamar de S. Isso aqui é um exemplo, tá? Separar aqui para não confundir. Então, ó, para R, lembrando que nós estamos usando x e y, 0 e 1. Então, ó, 0, 1 igual a 15. Então, y será igual a 15. Quando for 1, passou para o lado de lá, menos, então y vai ser igual a 14. Usando S aqui, olha que nós estamos tentando provar que isso aqui é SI. Então quando for 0 e 1, então no caso do S aqui, que é essa de baixo, então quando for 0, y vai ser 7. Quando for 1, y vai ser 6, que vai passar negativo. Então vamos construir aqui um gráficozinho. Vamos. Tá aqui. Tá aqui. Olha, sem muita invenção, tá saindo até fácil fazer o gráfico para não ficar que nem o primeiro ali. Então não tem ponto de coincidência, tá certo? Certo. Quando foi 0, foi 15 para R. Então, supondo que 15 está aqui, bem alto. Quando foi 1, foi 14. Imaginando que está por aqui, 14 está aqui. Quando, no caso da reta S, o nossos, quando foi 0, deu 7. Eu supondo que o 7 fosse a metade aqui, né? Então, 7, quando foi 0. E quando foi 1, foi 6. Supondo que o 6 está aqui, ficaria aqui mais ou menos. Certo? Certo. Olha o que vai acontecer. Reta R, reta S, paralelas, não tem ponto em comum. Então é isso, galera. Não apareceu nenhum sistema SPI, mas de uma forma geral, creio eu que deu para entender direitinho. Se quiser, tiver dúvidas, bota lá no Instagram ou no próprio YouTube. Pô, Magno, dá um exemplo aí de mais um exemplo de SPD, de SPI ou de SI que a gente dá. Valeu? Um abraço, espero que o vídeo não tenha ficado longo e
que tenha dado para se entender